Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record, Nimrod e Liba vão dar início na cerimônia de casamento. Todos do vilarejo estarão presentes no maior evento que a cidade já viu, exceto uma pessoa, Semiramis. No momento que o pastor vai fazer a união do casal, a mãe de Nimrod aparece no local vestida de noiva, toda encardida, ao lado de Lúcifer, e grita: "Parem esse casamento agora! Eu tenho uma revelação para fazer. Nimrod não pode se casar com essa nojenta." Semiramis dará início ao primeiro barraco em público da Terra, e todos os convidados ficarão chocados. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você quer que Liba e Nimrod fiquem juntos ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Neste momento da novela, Semiramis está furiosa porque o seu plano de separar Liba e Nimrod ainda não deu certo, mas ela não vai desistir e vai tentar dar a sua cartada final para realizar isso. Enquanto isso, Liba e Nimrod já ficam bem próximos de um possível casamento, e nem ele e nem ela estão mais escondendo isso do povo de Cinear. Em uma conversa íntima dos dois, Liba vai falando que Nimrod é muito amado pelo povo da cidade. Nimrod responde que ele é assim, mas que isso foi por mérito próprio e que ele conseguiu esse prestígio sozinho. Liba fala que ele tem o dom da caça, mas que se não fosse Gomer, o tio dele, ele nunca teria chegado nesse ponto que ele chegou. Nimrod diz que isso é verdade e que ele é muito grato a Gomer e que deve sua vida a ele. Liba então pergunta por que Nimrod não deixa de ser teimoso e escuta o que seu tio está falando sobre a torre, e que isso é uma afronta a Deus. Nimrod diz que lá vem ela de novo com essas ideias que Gomer fica enfiando na cabeça dela. Liba diz que ninguém enfiou isso na cabeça dela. Ela ainda diz que Nimrod está com o poder subindo pela sua cabeça. Nimrod diz que é claro que não e que isso é coisa da cabeça de Liba. Liba então pergunta por que Nimrod quer tanto construir essa torre. Nimrod diz que ele já explicou e que ele quer unir nações e que essa torre possa ser vista de qualquer outro lugar da Terra para que todos consigam saber que ali é Cinear. Liba diz que os dois ali sabem que não é só por isso que Nimrod quer tanto construir essa torre. Nimrod diz que não sabe do que ela está falando. Liba diz que não adianta ele se fazer de tonto, porque ela sabe que ele quer construir essa torre para ser igual a Deus, para até chegar ao Criador e desafiá-lo. Nimrod diz que Liba não deveria saber disso. Liba diz que acontece que ela sabe e que ele tem que parar com isso já, porque Deus pode muito bem castigá-los, assim como ele já fez no passado. Nimrod diz que Deus prometeu que ele não ia mais acabar com a humanidade por um dilúvio. Liba pergunta e se for por outro jeito, um tremor de terra, uma peste, e completa dizendo que pode ser qualquer coisa. Nimrod então
se aproxima dela e pergunta se ela quer ser a mulher dele. Liba diz que é tudo o que ela mais quer na vida. Nimrod então que ela tem que apoiar ele em tudo, sem hesitar. Liba diz que ela não pode apoiá-lo em algo errado, mas Nimrod diz que ela tem que apoiar, porque agora eles vão se casar. Liba então, sem entender, pergunta se ele está pedindo ela em casamento. Nimrod diz que sim. Liba diz que não está acreditando, mas pergunta o que Semiramis vai achar. Nimrod diz que acha que ela não vai reagir muito bem. Liba diz que é exatamente disso que ela tem medo e que Semiramis pode fazer de tudo para separar eles dois. Nimrod diz que sabe a mãe que ele tem. Liba continua dizendo que Semiramis é capaz de tudo e fala para Nimrod lembrar de quando ela foi na cidade e fez aquele escândalo na frente de todo mundo, a troco de nada. Nimrod diz que sabe, mas diz que a sua mãe não tem que achar nada. Liba diz que isso não vai impedir Semiramis de surtar. Nimrod então promete que vai falar com a sua mãe. Depois de alguns dias, Nimrod finalmente toma coragem para contar sobre o seu casamento com Liba para sua mãe. Ele então chega para Semiramis e diz que precisa falar com ela. Ela diz que bom que Nimrod falou, porque ela também precisa falar com ele algumas coisas sobre a construção da torre. Nimrod diz que não é nada sobre a torre que ele quer falar. Semiramis diz que tudo bem, mas que Nimrod precisa ir na torre para resolver alguns problemas. Nimrod interrompe a sua mãe e pede para ela deixar ele falar primeiro. Semiramis diz que ele pode falar. Nimrod então diz que ele vai se casar. Semiramis fica em choque e pergunta como assim se casar. Nimrod diz que é isso que ela ouviu e que ele vai se casar. Semiramis diz que não pode ser. Ela ainda pergunta se não é com aquela oferecida da Liba. Nimrod diz que é para sua mãe ter respeito e diz que é com ela mesmo que ele vai se casar. Semiramis pergunta como é que ele pede respeito para uma vagabunda feito Liba e que isso não está certo. Nimrod diz chega e revela que ele vai se casar com Liba, sua mãe, aprovando ou não. Semiramis pede calma e diz que o filho está muito nervoso e não está pensando direito. Ela continua dizendo que Liba não é mulher para ele. Nimrod pergunta como é que ela sabe que Liba não é a mulher ideal para ele. Semiramis diz que é só olhar para ela e ver que Liba não chega aos pés do caçador mais poderoso da cidade. Nimrod diz que ele ama Liba e que ela é a única mulher da cidade inteira, mas ele é interrompido e Semiramis manda ele não se atrever a completar essa frase. Nimrod então diz que sua mãe tem que aceitar, porque ele vai se casar com Liba assim. Semiramis pede para o filho ouvir ela. Ela então continua dizendo que Nimrod tem que olhar ao redor, analisar bem, ver que tem muitas outras mulheres mais interessantes que Liba e muito mais perto do que ele imagina. Nimrod pergunta de quem ela está falando. Semiramis diz que está querendo que o filho enxergue que Liba não é boa para ele e começa a falar que ela não apoia ele em nada, diferentemente da sua mãe, e que ela sim apoia o filho em tudo, inclusive na construção da torre. Nimrod interrompe a mãe e diz que não quer continuar falando sobre isso e que a decisão está tomada. Nimrod sai, mas Semiramis
diz que isso não pode acontecer. E logo depois, ela diz que esse casamento não vai acontecer. Depois de alguns dias, o casamento chega. O povo de Sinear fica acompanhando a cerimônia. E Liba e Nimrod já estão numa espécie de altar. E Liba pergunta se a mãe do seu amado não vem. Nimrod responde que ele não sabe e que muito provavelmente não, porque sua mãe não reagiu muito bem com a notícia do casamento e nem falando com ele estava. A cerimônia então começa com Mihraim fazendo a cerimônia, mas de repente Semíramis aparece vestida de noiva, toda suja, e gritando para pararem a cerimônia. O povo fica em choque e Nimrod e Liba ficam mais chocados ainda. Nimrod então pergunta o que ela está fazendo lá. Semíramis diz que ela está lá para salvar o seu filho das garras da oferecida. Liba fala para ela ver bem o jeito que fala com ela. Semíramis diz que isso ela pouco se importa. Ela então diz que tem uma revelação e logo após diz que está grávida de Nimrod. Todos ficam chocados, incluindo Liba, mas Nimrod diz que isso é impossível e que ele nunca faria isso. Semíramis continua falando que é verdade, mas Nimrod mandam tirar Semíramis de lá. 2 homens então tiram Semíramis de lá e Nimrod e Liba acabam se casando. Mas depois de algum tempo, as tormentas de Nimrod só começam aí. Uma fera misteriosa aparecerá na cidade, causando uma grande devastação. A cada dia que passa, mais pessoas desaparecem misteriosamente, sem deixar nenhum rastro. Todos imediatamente vão cobrar que Nimrod dê um jeito nessa fera e mate ela. Nimrod vai adorar esse desafio, mas pela primeira vez em sua vida, ele vai ficar com medo de um animal. Nimrod então vai para a caça atrás dessa fera que está assombrando a sua cidade. Na mata, o caçador vai caminhando atrás dela, bem devagar e silencioso para não espantá-la. Ele então finalmente encontra ela, mas a fera não percebe e Nimrod se prepara para dar o bote. Mas o caçador acaba dando um pisão falho e faz um barulho. Imediatamente a fera ouve e fica frente a frente com ele. Nimrod começa a ficar apavorado, pois nunca viu nada parecido antes. Mas de repente, Lúcifer aparece para mais uma vez fazer o seu trabalho. A fera vai cada vez mais crescendo para cima dele e parece estar sedenta para comer. Nimrod vai ficando cada vez mais acuado, mas de repente Lúcifer solta um sopro e faz com que a fera se amance. O caçador, que não é bobo nem nada, pega sua lança e mata a fera. Depois disso, toda a cidade fica sabendo e Nimrod vai se transformando em um verdadeiro monstro. Mas ele ainda vai ter que enfrentar a fera Semíramis, que não vai gostar de ser deixada para trás. Ela vai se deixar levar pelo fato de que está sendo abandonada por ele e que Nimrod não dá mais atenção para ela e trata ela como se fosse um ser inferior. Nimrod vai tentar sair pela tangente dizendo que não é nada disso, mas Semíramis está decidida a confrontar Nimrod para mostrar que ela está sendo deixada de lado e sendo tratada como um nada. Ela ainda vai falar sobre Liba e claramente seu filho vai perceber
o ciúmes excessivo que sua mãe está sentindo. Nimrod diz que não é nada disso, mas Semíramis vai ficar cada vez mais com ódio, e Lúcifer vai ser quem vai se aproveitar disso. Ela então, possessa, vai fazer uma loucura para acabar de vez com o romance de Liba e de Nimrod. Semíramis vai acabar com Liba para ela não correr o risco de Nimrod não deixar a garota. Ela então resolve pegar uma cobra e fazer com que ela pique Liba, para que a garota, além de perder a vida, tenha uma longa e dolorosa morte. Ela colocará a cobra em um cesto e pedirá que Liba pegue o cesto e leve até a sua casa como um presente e uma forma de reconciliação. Liba aceitará o presente e vai acabar encontrando com Nimrod. Ela vai revelar que Semíramis deu um cesto em forma de reconciliação, mas de repente a cobra começará a sair do cesto. Nimrod vai ser o primeiro a ver e imediatamente estrangulará a cobra até ela morrer. Liba ficará muito grata, mas assustada ao mesmo tempo, com a dúvida de que Semíramis colocou de propósito ou não a cobra dentro do cesto. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!